desenvolta para falar, mas você tem que ter o que falar corretamente, né, em termos de conteúdo. Então, eu queria perguntar para vocês, o que será que faz com que uma pessoa, ou que as pessoas que estão assistindo a sua palestra, elas saiam no final se lembrando daquilo que ouviram? Porque eu já tive essa impressão pessoal e já conversei com pessoas ao final de algumas palestras, em que ele falou assim, nossa, a palestra foi boa, né? Aí assim, mas ele falou do que mesmo? Entendeu? Qual que era o tema da palestra? Ele falou sobre o quê? Muitas vezes uma palestra, ficam as observações aqui, gente, ninguém está fazendo julgamentos, né, acusatórios aqui, apontamentos, tá? Mas muitas vezes a gente fica com a impressão de que a palestra é um mosaico, entendeu? O palestrante começa falando de um assunto, ele até coloca o tema, ele dá o tema, mas aí ele começa, aí ele dá uma passeada, aí ele vai, conta um caso, aí ele volta, fala do Chico Xavier, aí ele vai... Imagina, ótimo falar do Chico Xavier, ótimo falar de qualquer exemplo da literatura, mas isso tem que estar dentro do contexto do que se quer falar, entendeu? Se chega no final de uma apresentação e o público não lembra do que foi falado, vocês concordam que é algo a se pensar? Não é? A função de você levar uma mensagem não se concretizou ali de verdade. Então, o que será que faz com que as pessoas se lembrem da sua palestra no final da apresentação, quando elas ouviram? Algumas coisas, né? Talvez mesmo a coisa mais importante que a gente tem ao falar em público nem só é a autoconfiança do orador, né? De falar assim, nossa, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa é desinibida, como essa pessoa tem facilidade, né, de expor, de comentar, de memória bacana, olha como a pessoa cita os livros, as perguntas de Kardec. Nem só a presença de palco, porque tem pessoas, não sei se vocês já tiveram essa impressão também, quando uma pessoa está falando, a gente fica assim, meio que hipnotizado na figura da pessoa, né? Você quer ouvir, você não tira os olhos daquela pessoa. Aquela pessoa magnetiza a sua plateia. Isso é uma virtude de um bom comunicador, de um bom orador, mas também não é só isso, né? No final das contas, não é só falar bem, você tem que ter algo importante a dizer. Então, o princípio de um conteúdo importante para uma apresentação espírita, vamos colocar especificamente aqui, serviria para qualquer apresentação, mas a gente está falando da palestra espírita. É você ter realmente algo de importante a dizer. Então, se você vai preparar uma palestra, o que é importante para você dizer? O que você quer que as pessoas lembrem no final da sua palestra? Tem que existir esse ponto para nortear você na hora de você estar falando. E é lógico que a gente tem que reconhecer que a gente tem um conteúdo espetacular nas nossas mãos, você concorda? Porque a gente tem a doutrina espírita, que é uma doutrina extremamente rica, né, para o ser humano, em termos de informação, em termos de consolo, em termos de respostas que a gente não encontra, muitas vezes, em outros aspectos, em outras religiões, em outras filosofias. E a gente tem o Evangelho de Jesus, então, que é o roteiro perfeito. Todas as respostas que a gente quiser, a gente vai encontrar ali. Então, em termos de algo importante a dizer, a gente tem nas nossas mãos. Só que a gente precisa saber como nós vamos usar isso. Como a gente vai usar isso para fazer um roteiro de uma apresentação. Eu achei interessante essa metáfora, né, que a gente até usou no primeiro momento ali, né? Aperte os cintos que a gente vai alçar voo. Então, é como se a palestra fosse uma viagem que nós vamos fazer junto com a plateia. E você, então, que é o expositor, que é o palestrante, é como se você fosse o guia dessa plateia, o guia dessa viagem. Você é que tem que apontar. Olha, gente, olhem para a esquerda, que nós estamos vendo aqui. Olha lá o mar, que nós estamos vendo ali à direita. Então, o destaque do que essa viagem pode proporcionar de riquezas para uma plateia, para os viajantes, o guia é o responsável por
levar as pessoas a olhar para esses detalhes, não é? Muitas vezes você pega um texto, uma mensagem, um trecho de um livro, de uma obra básica, mas ali tem uma joia incrustada, que se a gente ler rapidamente, a gente pode não perceber, entendeu? O palestrante pode retirar aquilo, mostrar aquilo com mais evidência, né? Por onde vai ser melhor você caminhar nessa reflexão de 45 minutos, tá? Toda exposição, meus amigos, precisa ter uma ideia central. Você não pode fazer uma palestra se você não tiver isso com clareza. O que é que você quer apresentar? Onde você quer chegar na sua apresentação? O que é que você quer que as pessoas reflitam a respeito daquele tópico? Porque os assuntos são muito amplos, a gente pode se perder, né? A gente estava falando do exemplo aqui. Então tá, vamos falar sobre o perdão, não é? É um tema maravilhoso. Então tá. Olha que Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Tudo bem, mas o que significa isso? Como que a plateia vai ser levada a pensar sobre isso, a refletir sobre isso? Não é? Qual é a sua ideia? Você vai trabalhar o perdão em que aspecto? Tá? Você tem que pegar uma ideia, ok, eu quero falar sobre perdão, mas o que é que eu quero que as pessoas reflitam sobre perdão? O que é o mais importante? O que é que eu quero fazer com que essas pessoas reflitam? Sem essa ideia central, a gente vai se perder. É a essência de qualquer apresentação. Não é só escolher o tema. Entendeu? Então eu vou falar sobre perdão. Esse é o tema geral da sua palestra. Mas a ideia é assim, uma metáfora muito usada quando a gente fala de perdão, é a metáfora da brasa na mão. Não é? As pessoas ficam guardando mágoa, ressentimento, ódios, desejo de vingança. É como se segurasse uma brasa na mão. Na primeira oportunidade que eu passar, e eu quero machucar você, eu vou tacar essa brasa em você para que você veja como que é difícil tudo aquilo que você me fez. Os espíritos obsessores, eles seguram brasas na mão. Só que a brasa na mão está machucando quem? Quem está segurando. Então é uma metáfora interessante. Né? Então a pessoa que não perdoa, quem está sendo pior prejudicado não é quem fez algo contra, mas é quem guarda o rancor, a mágoa e o desejo de vingança e de não perdoar. Então, se é isso que você quer mostrar, essa é a ideia central da sua apresentação. E ali você tem que então buscar como que você vai desenvolver tudo isso. Será que uma palestra espírita, então, precisa ter tema? Qual que é o tema da sua palestra? Um tema livre. Né? Tema livre. Assim, você já sabe que orador é o orador típico de mosaico. Eu passeio aqui, eu conto uma historinha ali, aí eu falo de uma coisa que aconteceu no cotidiano, aí eu lembro lá alguma coisa do Kardec, aí eu falo... Gente, chega no final... As pessoas ouviram, pode ter sido tudo muito legal, pode ter sido tudo muito até, corretamente colocado. Mas, olha só, né? 45 minutos que a gente poderia ter conduzido a plateia a uma reflexão sobre si mesmo. Não é? A gente viu que o objetivo de uma apresentação espírita é a gente, o palestrante, motivar a palestra a pensar sobre si mesmo e como nós todos podemos nos melhorar com a informação tão preciosa que o Espiritismo nos traz. Então, nunca improvise. Essa história de assim, olha, eu tenho uma palestra marcada lá mês que vem no Kardec, depois eu planejo, depois eu faço, depois eu vou fazer o roteiro, depois eu penso no que eu vou falar, os espíritos vão me ajudar. Né? Como a Vânia contou, o Divaldo contou e tanta gente já viveu isso. Entendeu? Aí na hora sai. Na hora sai. Eu pego a mensagem que eles distribuíram lá na entrada, aí eu leio e comento a mensagem. Já escutei o orador falando isso. Então, olha só que improviso complicado é isso. Não é? E se não tem mensagem? Aquele dia não distribuíram mensagem na porta do centro, que acabou a mensagem, olha, faltou, não tem mensagem hoje, né? Que palestra você vai fazer?
Aí você já vai lá, né, no improviso. Não improvise. Tudo na nossa vida precisa de planejamento, né? A casa construída sobre a rocha, o vento e a chuva não levam. Tá? Prepare sempre a sua exposição, gente. Né? Se você não vai usar recursos audiovisuais, tenha um roteiro planejado. Você tem que ter feito o preparo. Nunca vá sem preparar, aguardando a inspiração dos espíritos e coisas desse tipo que a gente viu. E obviamente que palestras sem tema dispersam a plateia. Não é? Porque se você chegar e falar, pessoal, eu queria refletir com vocês hoje sobre a importância do perdão. Vocês já sentiram dificuldade de perdoar na sua vida? Em que momentos você já identificou que você não conseguiu perdoar alguém na sua vida? O que é que aconteceu? Entendeu? Tem que ter um ponto a ser ativado na condução dessa fala, da sua comunicação. Porque senão a gente fala assim, gente, então, nessa noite nós vamos refletir sobre as maravilhas do Evangelho, as benesses que o Espiritismo, a doutrina consoladora nos promove, né, na nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Que bom que os amigos espirituais estão aqui essa noite. Entendeu? Você fala assim, não, ele está falando do quê? A plateia vai falar assim, o que é que ele vai falar sobre o quê? E a pessoa desconecta. A pessoa desconecta de você. Tá? É muito importante, né, a gente ter um tema a ser dito, explorado. Quais temas a gente pode usar? Né? Que tipo de temas a gente pode ter para uma exposição de uma palestra espírita? Enfim, uma infinidade. A gente vai ter a oficina de conteúdo semana que vem. Então aí a gente vai realmente especificar muito mais de maneira prática essas coisas, tá? Mas normalmente pode ser um tema escolhido por você. E eu concordo, né, quando alguém disse que o tema que normalmente a gente escolhe, fala assim, nossa, acho que eu vou falar sobre perdão. Então, certeza de que eu estou precisando estudar sobre perdão. Eu estou precisando me aprofundar. Eu estou precisando olhar para esse aspecto na minha vida. Claro que sim. Né? Então pode ser um tema que você escolheu, pode ser um tema que a casa espírita peça para você. Então fala assim, olha, a gente vai ter, nós vamos comemorar nascimento de Allan Kardec. Você gostaria de fazer uma palestra? Você poderia fazer uma palestra sobre Allan Kardec na nossa casa? Olha, desafio. A gente não pode falar assim, gente, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nasceu em Lyon no dia 4 de outubro de... Que ano que o Kardec nasceu, gente? 1804. Ele foi um famoso pedagogo francês e em 1955 começou a se interessar pelas mesas girantes. Aí daqui a pouco o povo está assim, ó, entendeu? Na sua palestra. Você pode fazer uma palestra sobre Allan Kardec? Pode, mas a gente tem que achar o jeito de puxar a atenção da plateia para essa figura tão impactante e maravilhosa que foi Allan Kardec. Pode ser uma mensagem espírita. Então tá, eu vou pegar uma mensagem que eu li num livro, uma mensagem, né, o Irmão X, né, o pseudônimo de Humberto de Campos, tem vários livros com mensagens incríveis para serem exploradas em palestras espíritas. Né? Tem uma mensagem super famosa de Humberto de Campos, chamada assim, Treino para a Morte. Vocês já leram essa mensagem? Dá uma procuradinha, dá uma lidinha lá. Treino para a Morte, Humberto de Campos. Dá uma palestra perfeita. Um trecho do Evangelho, uma parábola do Evangelho, uma parte, um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito, né? Ou a sequência de um livro, se for pertinente. Tá? Então, vou falar sobre reencarnação. Eu vou citar lá as informações de André Luiz na reencarnação de Sigismundo, livro Missionários da Luz. Tem 3 capítulos, 100 páginas. Não dá para você falar tudo, mas você pode embasar a sua fala, a sua apresentação numa sequência de uma obra espírita.
ou até mesmo uma pergunta do Livro dos Espíritos. Uma ou algumas perguntas, desde que você saiba explorar o conteúdo do que está ali. Então, os temas, onde você vai encontrar inspiração para os temas, pode estar em vários lugares, né? Por outro lado, a gente deveria ter cuidado com alguns temas que a gente vai classificar aqui de inadequados, tá? Que a gente deveria evitar, ao menos numa palestra pública, num dia em que a gente tem um público relativamente heterogêneo, não é? Tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, tem pessoas que não têm conhecimento nenhum da doutrina espírita, outros que já são mais frequentadores assíduos, que já são estudiosos, que já estão há mais tempo no movimento espírita, mas ali você tem que ter o bom senso de fazer uma escolha do seu tema, tá? Então, alguns tipos de temas, né, os classificados temas polêmicos, eles poderiam ser evitados numa reunião pública. Então, a gente vai lançar aqui uma discussão sobre descriminalização de drogas, segundo a visão espírita, né? Vamos fazer uma discussão de questões de gênero. Vamos fazer uma discussão sobre, sabe, a própria homossexualidade na visão espírita. São temas que geram posicionamentos, às vezes divergentes, e que eles seriam mais adequados para um momento de um grupo de estudo, de um grupo de pessoas que já estão estudando, que já se conhecem, que já estão ali, né, travando conhecimento com a doutrina espírita há mais tempo. Evite determinados temas polêmicos, né? Sobre aborto, numa palestra pública, pena de morte, sabe? Então são temas que podem inflamar um pouquinho a plateia, que não sei se é o objetivo na palestra pública. Para um grupo de estudo, ok. Não existem temas proibidos, existem temas adequados e inadequados numa palestra pública, tá? O Wander falou disso, né, sobre temas político-doutrinários, político-partidários, perdão, e a gente tem que ter muito cuidado, realmente, para não ficar pegando ganchos de notícias da imprensa, ou do dia a dia, ou do cotidiano da política do país, para você ficar inserindo indiretamente na sua palestra, né? A gente tem um livro muito bacana, chamado Espiritismo e Política, do Ailton Paiva, que hoje foi publicado pela editora da FEB, e que é um livro muito bem escrito, e ele justifica muito bem o que se entende por política e quais são essas pontes, então, entre espiritismo e política. Como falei para vocês, não existe tema proibido. Não é que o espírita tenha que ser apolítico, mas a gente não pode trazer questões partidárias e essa visão para dentro de uma apresentação no centro, tá? Críticas a outras religiões, muito complicado, né? A gente elaborar uma palestra ou fazer abordagens em que você critica comportamento ou a própria visão de outras religiões e doutrinas que não concordam com o espiritismo. Tá? Então a gente vai defender a reencarnação. Então a gente vai meter a lenha em quem não acredita em reencarnação? Para que é isso? Entendeu? A liberdade de religião é uma liberdade do ser humano. Não é? Para quê? São temas inadequados, né? Ou até mesmo esses temas, então, que a gente poderia reservar mesmo para um grupo de estudo. Então, será que é adequado eu chegar aqui e falar assim, olha, marca a palestra para mim, porque eu vou falar sobre a evolução anímica dos seres, do mineral ao homem, nos dois mundos, segundo André Luiz, em Evolução dos Dois Mundos. Palestra pública no centro. Entendeu? Para um grupo de estudo avançado ainda, né, esse tema, entendeu? Ou então, assim, hipótese sobre a constituição do perispírito. Né? É legal? É um tema interessante? Super interessante para um grupo de estudo, não para uma palestra pública. Tá? Então, saber escolher os temas é importante. E presta atenção nisso. Toda vez que você for pensar num tema, pensa que as pessoas vêm à casa espírita, muitas vezes, com o desejo de encontrar uma resposta para problemas que elas podem estar vivendo. Então, qual é o problema que você poderia ajudar as pessoas a resolver? Não com a varinha mágica, né, da solução pronta,
mas com a possibilidade dela refletir ela mesma sobre a vida dela em relação a esses problemas. Toda vez que você mostrar a possibilidade de resolver um problema que as pessoas têm, você vai captar a atenção dessas pessoas. Então, se você disser assim, olha, né, vamos pegar o exemplo do perdão mais uma vez, é assim, você já teve uma briga em família e que você teve super dificuldade de perdoar aquela pessoa e guardou mágoa e ficou de mal, e ficou sem conversar com essa pessoa, e você não sabe como reatar aquela relação e gostaria de retomar aquela relação? Como que a gente conseguiria praticar o perdão e pedir perdão num momento desses? Você gostaria de saber? Vamos ver hoje juntos isso? Entendeu? A pessoa já fala assim, opa, acho que me interessou. Vou prestar atenção nessa palestra. Sabe? É uma coisa que, né, capta a atenção e isso tem que ser feito de forma rápida na própria introdução. Então, na hora da dor, meus amigos, as pessoas elas buscam não apenas uma ideia, uma informação desconectada da realidade delas. Elas querem algo que conecte com aquilo que elas vivem. Aí elas vão prestar atenção em você. E olha que maravilha que o Espiritismo e o Evangelho têm para nos oferecer. Né? Não é a solução e a resposta milagrosa, mas assim, a possibilidade da gente olhar para esses problemas e tentar resolvê-los a partir de nós mesmos. Né? Eu acho isso super importante. A gente tentar fazer essa identificação do público com um problema que você quer levantar, sabe? Com uma questão que você quer trabalhar, então, no tema da sua palestra. Toda vez que a pessoa enxergar ela mesma, a si mesma, naquilo que você está falando, você captou a atenção dessa pessoa. E ela vai prestar atenção naquilo que você está falando. Porque você está falando dela. Está falando do que ela vive, do drama que ela sente, da dor que ela experimenta. Ah, é a dor da perda de um ente querido na visão espírita? Ok, mas não fique, sabe, elaborando teoricamente. Traga realmente como que a pessoa possa, né, superar a dor e a ausência daquele que partiu. Né? Tente, sabe, encontrar esse gancho daquilo que a pessoa vive, porque assim ela vai prestar atenção em você. Então, para isso, a gente precisa lançar mão ou estimular dentro de nós essa originalidade, essa criatividade. Não é só lá, em 10 minutos eu faço a minha palestra, está pronta. Sabe? Se dedique a buscar recursos, então. Eu vou falar sobre o perdão, ok, há a brasa na mão, mas o que mais? Onde mais eu lembro que eu vi uma história numa obra espírita legal que possa ilustrar aquilo que eu estou dizendo? Sabe? Tente buscar formas originais, diferentes, que, obviamente, né, seja uma informação válida, segura, bem fundamentada, não qualquer informação duvidosa, mas que possa surpreender um pouquinho a sua palestra, a sua plateia. Né? Porque, gente, é verdade. Se você chegar, olha, né, vamos falar de Allan Kardec. Allan Kardec nasceu em Lyon, em 4 de outubro. Né? Tenta achar um fato da vida do Allan Kardec, sabe? Tenta buscar um episódio da vida de Allan Kardec que você possa trazer para mostrar a importância da figura dele como educador, como codificador do Espiritismo. É importante a gente buscar isso. Outro ponto que eu acho bem importante quando você se propõe a fazer um roteiro para a sua palestra é buscar isso. Simplifique. Ah, então tá. Eu vou falar sobre perdão? Nossa, eu lembrei lá no livro da Joana de Anjos. Ixi, eu já lembrei do caso do André Luiz. Lembrei que no Evangelho fala. Lembrei lá no Conduta Espírita. Lembrei. Aí você vai, lembrando. E a hora que você põe, tem lá 3 folhas de coisas que você lembrou e que você achou que é tudo importante. Fala assim, não, vou falar tudo isso aqui. A hora que você começa a ver, o tempo foi, né? Não dá tempo de realmente falar tudo o que a gente poderia encontrar sobre aquele tema. Então, existe muito conteúdo sobre qualquer assunto hoje em dia, mas a gente precisa priorizar o que eu vou falar. Eu preciso adequar o que é mais importante ou que está dentro do propósito da minha fala com o tempo que eu tenho.
né? Aqui no Kardec, 45 minutos. É um bom tempo. É um tempo em que você consegue manter a plateia ligada naquilo que você está falando, né? Quando você passa, se você tem assim, não, mas eu tenho muita coisa para falar, eu vou escrever tudo nos slides e vou começar assim, ó. Então, sempre é muito conteúdo importante. Não, o que você pode fazer? Não. Se você passa muito rápido, sem desenvolver aquilo que é importante, as pessoas não vão reter. Então, não adianta passar 500 slides, falar tudo em todos os livros que você encontrou aquele tema, aquilo a pessoa não retém. Simplifica e veja aquilo que é mais importante. O que é que você pode apresentar de maneira significativa em 45 minutos? O que é mais importante? Tá? A gente teve dificuldades na elaboração aqui do nosso treinamento. Porque tem muito material sobre isso. Muito. Né? Aqui, na hora de fazer os slides, pensa, não é? Você tem que manter assim, aquilo que precisa falar, porque não dá para abordar todos os aspectos de cada item. A Vânia falou isso, pessoal, para a gente, e eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Se a gente se propõe a ser palestrante espírita, você tem que ler. Você tem que conhecer as obras espíritas para você ter o embasamento do que você vai falar. Se você chegar e falar assim, olha, eu queria tanto ser palestrante, mas eu não gosto de ler, não. Eu tenho lá, nem sei se eu tenho todos os livros do Allan Kardec, não. Então, desculpa, vamos fazer outra coisa na casa espírita, vamos aproveitar a sua boa vontade, vamos aproveitar o seu desejo de servir, de ser útil, fazer caridade, mas não vai dar certo. Palestrante que não lê, gente, não tem chance. Você tem que conhecer. A literatura espírita é vasta e riquíssima. Nós temos que ter o desejo de ler, a vontade de ler. Já li e estudei todas as obras básicas de Kardec. Já li e refleti, estudei na coleção André Luiz, os livros de Emmanuel. Importante. E tantas outras obras que a gente vai ver aqui. Então, se eu não tiver o conhecimento dessas obras e dessa literatura, em que eu vou me basear? Na internet? Tudo bem que muitas dessas obras estão disponíveis virtualmente. Não estou dizendo que você tem que ler o livro físico, mas a gente tem que ler. Não pode ser aquele conteúdo de passagem, de postagenzinha de rede social, simplesmente. Tá? Precisamos da profundidade, né? Nós também falamos isso no começo. Se você é palestrante espírita e está querendo se candidatar a essa atividade, muito importante a sintonia com os amigos espirituais. Muito. Sabe? Tanto no momento em que você vai escolher o tema, peça ajuda. Peça inspiração para os seus amigos espirituais. Qual tema eu posso falar? Qual seria um bom tema para eu desenvolver? Às vezes a resposta não vem na hora, mas lança essa pergunta, pede essa ajuda. Às vezes no momento do sono, às vezes no momento de somente estar mais limpa, você recebe aquela intuiçãozinha que fala, fala daquilo ali. Né? E, obviamente, na hora que você está preparando o seu material, preparando o seu roteiro, né? Peça ajuda, porque é muito importante. Onde a gente vai encontrar subsídios, pessoal, para montar uma palestra espírita? Nas obras básicas, fundamentalmente. Tá? Se você vai trabalhar qualquer tema, que você lembra que você tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena você destacar isso na sua palestra. É informação de base, é informação importante para você justificar. Então a gente tem que ler a obra básica, conhecer a obra básica de Kardec. Senão a gente não vai ser um palestrante espírita. Sem isso. Tá? Obviamente que a gente pode complementar e enriquecer aí os nossos conhecimentos, né? A série chamada Evangelho de Emmanuel é essa compilação que alguns autores fizeram através da Federação Espírita Brasileira, um projeto muito significativo e de peso. Eles pegaram lá Emmanuel comentando os evangelhos. Só que nas obras inicialmente publicadas,
esses comentários estavam assim misturados, vamos dizer assim. Tinha uma página do Evangelho de Mateus, outra era um versículo de Atos dos Apóstolos, aí da carta de Paulo. O que eles fizeram? Eles fizeram pela ordem do Novo Testamento. Então, eles pegaram todas as mensagens de Emmanuel que comentavam o Evangelho de Mateus, pela ordem dos versículos. Está lá, Emmanuel comentando o Evangelho de Mateus. Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo e Apocalipse. Então, é o Novo Testamento inteirinho dos comentários de Emmanuel. É maravilhoso. Então, você vai falar de perdão. Jesus falou, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Onde está escrito isso? Procura lá na internet. Evangelho de Lucas, capítulo tal, tal. Vai lá no livro do Emmanuel, você vai achar. Se ele comentou esse versículo, vai estar ali. Tá? Então é muito rico para você complementar. A série André Luiz, então, né, gente, é imperdível. A gente tem que conhecer André Luiz. A gente tem que ter lido a série André Luiz. Ali a gente tem muitos exemplos, sabe, da vida no mundo espiritual, como talvez nenhum outro espírito ainda tenha oferecido essa riqueza de detalhes para nós. Mesmo essa obra tendo sido escrita, né, há tanto tempo atrás, no século passado, o Nosso Lar começou a ser publicado em 1939. Né, então já vai quase, daqui a pouquinho faz 100 anos que o Nosso Lar foi publicado. Tá? Mas então conhecer André Luiz é muito, muito importante. Vai te trazer muitas referências, muitos exemplos, sabe, muitas explicações no mundo espiritual. É muito legal, super importante. Eu acho também que o espírito Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que trouxe uma contribuição bem bacana para a literatura espírita. Então, através do Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda escreveu muitos livros, muitas obras. Uma série que a gente chamaria de a série Obsessão, né? Começou lá nos painéis da obsessão, loucura e obsessão, nas fronteiras da loucura, tem outro, sexo e obsessão, tem vários livros. Então ele se dedicou muito ao estudo profundo dos mecanismos da obsessão e os livros dele são muito legais. A série Transição Planetária, né? Tem um livro chamado Transição Planetária, Alvorecer de uma Nova Era. Saiu agora um último também aí, Amanhecer de uma Nova Era, né? Também completando essa série, o próprio projeto Manuel Filomeno de Miranda, então falando sobre passes, reuniões mediúnicas, atendimento fraterno, tudo. É uma grande contribuição à literatura espírita. Esse é um material legal, não sei se vocês conhecem, o Vademecum Espírita. Para o palestrante, é uma ótima fonte de consulta. Tá? O Vademecum é um livro, onde é tipo um dicionário, mas é assim, ó. Então vamos falar de perdão. Aí tá lá, você vai lá por ordem alfabética, no P você vai achar lá, perdão. Aí tem perdão aos inimigos, perdão aos obsessores. E tem a referência das obras, onde você vai achar. Então tá lá, no Painéis da Obsessão, capítulo 5. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, item tal. É assim uma referência de onde você encontra os assuntos nas obras espíritas. Vademecum, né? É interessante essa palavra, significa assim, vai comigo, vem do latim. Vademecum significa aquele que sempre vai comigo. Então é aquele material que está sempre comigo, aquele material que eu posso consultar sempre. É essa compilação de termos, de verbetes de principais obras espíritas. Bem legal. A gente tem também o Kardecpedia. Não sei se alguém já consultou. Né? É uma plataforma que existe na internet, que foi montada, onde você tem todas as obras de Kardec lá nessa plataforma. Então, se você quer consultar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras básicas, todos os anos da Revista Espírita, todos os opúsculos que Kardec escreveu, que muitas vezes a gente não lê. Então está lá, o Iniciante Espírita, Instruções Espíritas, né? Tem os nomes lá desses livretos que Kardec escreveu, Viagem Espírita de 1862. Está lá, né? Obras póstumas também. Então, um material rico para a gente ter essas referências a respeito da obra de Allan Kardec. Tá? Citações da internet a gente pode usar? Deixa eu ver o que está escrito lá, o que o Chico escreveu. Aí tem assim, ó.
Uma frase desse tipo assim, olha. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você, Chico Xavier. Eu falei, a hora que eu li isso, eu falei assim, coitado do Chico, né? Porque onde está escrito isso? Onde que o Chico falou isso? Será que ele falou isso? A gente não pode a internet, gente, é terra de ninguém. Você escreve qualquer coisa lá, posta ali, supostamente está lá, jogando no meio de tudo aquilo ali. Eu posso escrever o que eu quiser. Essa frase é ruim? Não, mas será que é? Chico falou isso mesmo? E hoje está cheio de frases de Chico Xavier, cheio de frases de Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade. E assim, sabe, eles atribuem a autoria de coisas que não tem nada a ver com essas pessoas. A gente tem que ter muito cuidado em filtrar, em checar fontes de citações da internet. Tá? Até mesmo frases de Jesus, por incrível que pareça. Então, eu ia printar, mas eu falei que não seria de bom tom, vai. Tinha um slide de uma pessoa que fez uma apresentação, uma série de slides a respeito de um tema, e tinha um slide onde Jesus estava dizendo assim, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será que Jesus falou isso? Mas o cara escreveu assim, ó, escreveu no slide e pôs embaixo, Mateus capítulo 26, versículo 52. Aí eu fui ler. Falei assim, mas será que isso é verdade? Aí eu fui lá ler. O que está escrito lá em Mateus versículo 26, não lembro, o capítulo 26, versículo tal. Quando Jesus foi preso e o Pedro tirou a espada da bainha, o que ele fez? Cortou a orelha de quem? Do Maicon, está escrito o nome dele lá. Era o auxiliar do sumo sacerdote. E aí o Pedro foi, não vai prender Jesus nada, vou matar todo mundo, né? O que Jesus falou? Quem com ferro fere, com ferro será ferido? Não. Ele falou assim, guarda a sua espada, Pedro. Porque aquele que ferir pela espada, perecerá pela espada. Isso está escrito no Evangelho. Mas não está escrito quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ah, mas não é a mesma coisa? Gente, não bote palavras na boca de Jesus. Cuidado. Porque ninguém vai saber. Aí ninguém vai descobrir. Então, mas e se tiver alguém que saiba e vai falar, esses espíritas não conhecem nem Evangelho. Fica falando aí de Jesus, não conhece nem o texto do Evangelho. Ou então, famosa, o amor cobre a multidão de pecados. É tão linda essa frase, né? E tão verdadeira. E ela está no Novo Testamento. Mas ela não foi dita por Jesus. Quem falou essa frase? Sandra. Lembrou, né, Sandra? Nós tivemos um treinamento, né, de monitoria. A gente falou sobre isso. Está numa carta de Pedro. Pedro, apóstolo Pedro, porque Paulo escreveu várias cartas, mas outros também escreveram as cartas que estão lá no Novo Testamento. Isso é uma carta de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados? Sim, perfeito. Maravilhoso, consolador, acolhedor para quem sofre. Mas não foi dito por Jesus. Então, muito cuidado na hora da gente buscar as informações. Ou não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita. Jesus falou isso? Nunca falou isso. É algo que tem aparecido lá no Evangelho, nos provérbios lá do Velho Testamento, mas não são palavras de Jesus. Então, cuidado com as citações, tudo que você for citar, você tem que referendar de onde você pegou, quem escreveu, onde está escrito isso, que livro que está escrito isso, que capítulo que está escrito isso. Tá? Para a gente ter uma visão geral hoje, em relação a conteúdo, a gente precisa sempre fazer um roteiro para as nossas palestras. Tá? Importante, gente. Mas tem que escrever. Não, você tem que roteirizar, no mínimo. Você não precisa escrever tudo, todas as palavras que você vai dizer, mas tem que ter um roteiro.
Algumas etapas de um bom roteiro, bem basicamente, tá? A gente vai ficar com o básico mesmo. Você precisa ter uma introdução, você precisa, a hora que pegar o microfone, você tem que fazer aquele momento em que você vai puxar a atenção da plateia para o que você está falando. Esse momento de introduzir, você vai falar sobre o quê e qual é o seu foco daquela noite ou naquela apresentação daquilo que você vai querer. Um desenvolvimento, então toda a argumentação, como é que você vai desenvolver aquilo que você quer e também a conclusão. Tem que concluir. E a gente vai ver que tem palestrante que não sabe concluir. Né? Como que a gente pode fazer uma boa conclusão? Tá? Vamos ver bem rapidinho. Eu até falei aqui, né, mais ou menos parecido. Então eu pego o microfone, gente, boa noite, que Jesus nos abençoe nessa noite. Meu nome é Salvador, eu trabalho aqui no Kardec há tantos anos, departamento de curso. Que os espíritos amigos nos abençoem nessa noite, que a gente possa ter, nesse nosso ambiente de paz maravilhoso, que os espíritos já prepararam tantas vezes. Entendeu? Se você não passar a sua mensagem nos 3 primeiros minutos, você perdeu a atenção da plateia. Os 3 primeiros minutos são absolutamente fundamentais para você captar a atenção do público que está te ouvindo. Tá? Não precisa disso. A pessoa já te apresentou, ou isso não é mais importante do que você trabalhar com a atenção do público. Gente, imagina, as pessoas hoje é assim, elas têm o celular, isso aqui está chato? Já muda. Canal de TV está chato? Já muda. Aqui tudo bem. Elas não podem levantar e sair, ou até podem, né? Mas o que elas fazem? Elas desconectam do que você está falando, está pensando em outra coisa. Vou sair daqui, vou tomar um sorvete lá na sorveteria e tal, e você está falando. Você está falando de você está falando. Não adianta. A gente tem que simplificar e ficar com o mais importante. Captar a atenção da plateia. Não é para você. Captar a atenção para a mensagem que você quer falar. Tá? Se a gente não souber fazer isso adequadamente, o resto pode caminhar mal. Mesmo que você tenha uma ótima fundamentação, argumentação, tudo corretamente doutrinário, mas a pessoa não vai prestar atenção em você. Tá? Uma introdução, por exemplo, a gente vai ver maneiras de fazer essa introdução na oficina da semana que vem. Tá? Algo que a gente deveria evitar. Nunca diga que você não preparou. Então, gente, olha, vocês me desculpem, mas eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, deu nem tempo de eu preparar direito essa palestra, mas vamos lá, né? Os espíritos nos ajudam, eu conto com a caridade de vocês. Entendeu? A pessoa já o cara não vai falar nada que me interessa. Tá? Então, jamais diga isso. Nunca. Nunca peça desculpas por ser inexperiente. Eu escutei um orador aqui no Kardec falando isso. Falando assim, olha, a minha segunda palestra espírita, né? Eu trabalho... E o cara falou super bem. Sério, o cara falou super bem. Eu assisti online. Mas ele falou, então, me convidaram, tal... não vou contar os detalhes, né? Mas, então, assim, né? Eu estou aqui para falar para vocês. Mas sabe assim, né? Para quê? O que isso vai acrescentar? Você preparou? Apresenta o que você preparou. Você não precisa falar se você é experiente, inexperiente, se você não conseguiu preparar ou tal. É quase uma maneira de conquistar pela pena a simpatia de uma plateia. Tá? Então, se eu não for muito bem, pelo menos eu joguei um álibi ali e eles vão me perdoar pela palestra fraquinha que eu fiz. Entendeu? Pode soar assim. Então, não faça. Essa expressão vocês apaguem do seu vocabulário. O que significa você dizer isso, gente? Então, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês... Não, antes de mais nada é o quê? Eu estou falando agora antes do que vai vir depois, que é mais nada. Então, o que eu vou falar daqui para frente é mais nada. Você pode dizer assim, antes de tudo... Eu queria dizer para vocês que... Mas falar antes de mais nada é péssimo. Você está dizendo que o que você vai falar é mais nada. Vocês concordam?
A gente não se toca, às vezes, disso, né? Porque ficou tão corriqueiro, então evita totalmente, por favor. Tá? Ou assim, olha, eu sei que eu nem mereço estar aqui falando para vocês, né? Nem sei por que me convidaram para falar nessa casa, né? Eu sou tão imperfeito, tão... Olha, essas introduções, por favor, sabe, não vale a pena. Você vai acabar com a sua palestra. Entre naquilo que você preparou. Jogue a informação que você preparou. A gente vai ver como que a gente pode fazer isso, tá? A gente vai fazer um desenvolvimento. Você fez a introdução, você falou assim, olha, estou aqui para a gente refletir sobre o que é segurar uma brasa na mão por anos, querendo tacar em alguém. Como que a gente está lidando com o perdão na nossa vida? Agora você vai falar sobre o perdão, o que é perdão, onde você procurou, os textos que você consultou, entendeu? Você vai desenvolver. Você captou a atenção, a pessoa vai prestar atenção no que você vai continuar falando, porque ela se sentiu dentro disso. Você, opa, eu também tenho dificuldade de perdoar, então deixa eu ver o que esse cara está falando aí. Pode ser bom para mim. Será que o Espiritismo tem alguma dica realmente, né? O Evangelho? Já vá para a sua argumentação e olha que o Espiritismo é esse manancial de argumentação lógica e cheio de riquezas para a gente apresentar sobre qualquer tema. Não é? Uma fundamentação doutrinária, gente, é muito importante, sabe? Se preocupe sim, fala assim, olha gente, então de acordo com a questão tal do Livro dos Espíritos, a gente encontra isso, 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 isso. Os Espíritos falaram para Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra o capítulo, o texto, você está fundamentando aquilo que você está... Não é qualquer pergunta, não é qualquer trecho do Evangelho, tem que ter a ver com o que você está falando, obviamente. E sempre você vai achar. Tá? É um momento, então, do famoso convencimento. Você está apresentando argumentos para a pessoa digerir. Não proselitismo. Não é fazer a pessoa concordar com você. Não é fazer a pessoa se tornar espírita. Não. É a pessoa refletir sobre a mensagem de Jesus e dos Espíritos. Tá? Se ela quiser continuar vindo na casa espírita, se ela quiser continuar estudando e refletindo sobre esse caminho, ela vai. Okay? E a conclusão, né? A conclusão é outro momento muito delicado de uma palestra, pessoal. E a gente tem que programar essa conclusão, sabia? Não é só assim, então gente, valeu, obrigado pela atenção de vocês, tchau, assim seja, né? Ou então, pior, né? Tem palestrantes que não sabem dizer assim seja. O que significa isso? Então, assim, olha, gente, então, para a gente finalizar, eu queria dizer para vocês e tal. Ah, mas então, vocês lembram? Jesus falou isso mesmo. Vocês viram? Não lembra que eu falei lá, aqui atrás, que tá. E aí fica 15 minutos e não consegue encerrar. Vai, dá volta, faz assim, ó, uma coisa absurda, não consegue falar assim seja. A conclusão é aquele momento em que você amarra o que você quer que a pessoa guarde da sua apresentação. Você pode retomar o que você falou? Pode. A gente pode retomar, fazer um link com uma história que você contou lá na introdução? Pode. Lembrando do que Jesus nos falou, então, no Evangelho? Pode, deve. Mas é o momento de você, então, frisar a mensagem. Realmente, ali você tem que deixar a reflexão final. Tem gente que diz assim, nossa, então como o tempo está acabando, eu vou já encerrar minha palestra, então, ou seja, né? Quer dizer, o tempo está acabando, eu tinha muita coisa importante para falar, mas o tempo acabou. Significa que eu não sei dosar esse tempo. É um reconhecimento de que, né? Era isso que eu tinha, era só isso que eu tinha preparado para vocês. Né? Então, quer dizer, tudo que eu falei é só isso, gente. Como se fosse uma coisa menos importante, né? Formas horríveis de encerrar. Muito obrigado. É sempre legal de você agradecer pela atenção, por tudo, né? Você pode ter feito um agradecimento inicial pelo convite de estar ali pela palestra, mas uma coisa muito rápida. O agradecimento final
é bacana também. A gente vai ver estratégias de como fazer esse encerramento. Mas, acima de tudo, você tem que finalizar com uma motivação para as pessoas agirem. Tá? Falamos sobre perdão? Então, ok, você tem um episódio na sua vida que você não consegue perdoar, eu convido para você fazer uma reflexão. Olha para isso que você sente, olha para esse episódio que aconteceu na sua vida e veja como você pode encaminhar de uma forma mais produtiva para que você deixe de sofrer, para que o outro se liberte. Vamos aprender com o ensinamento de Jesus. Mas para a pessoa fazer alguma coisa, a pessoa se modificar e agir. Esse é o intuito de uma apresentação, né? Então, para finalizar, eu gostaria de, claro, né, lembrar de uma coisa que está no Evangelho, de uma citação do Evangelho de Lucas. A boca fala do que está cheio o coração. Lembra disso? Que esse seja um lema, sabe, para a gente ficar com a gente quando nós estivermos escolhendo um tema, preparando uma apresentação. Sobre o que eu vou falar. Eu vou usar a minha fala, o meu momento, o meu tempo, o meu espaço numa casa espírita para falar de coisas que não vão acrescentar? Do que está cheio o meu coração e que eu quero colocar para fora e para ajudar as pessoas nessa reflexão? E a gente realmente vai ler junto aqui um trecho da mensagem da Mei Mei, que é esse espírito tão doce, né, que escreveu tantas mensagens e preces tão lindas através do Chico Xavier. Ela tem uma oração diante da palavra. Está lá no livro Caminho Espírita. Então vamos ler junto, que vai ficar como uma mensagem final para nós aqui. Ela diz assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Então, fiquemos com as reflexões da Mei Mei, né? Tudo bem, pessoal? A gente tem tempo para perguntas, né? Dúvidas sobre conteúdo? Tem bastante coisa para a gente refletir, né? Diga. A Bíblia do Caminho.com.br. Legal. Eu vou entrar, de repente a gente traz na oficina, entra ali juntos para ver na hora. Legal, muito bom. Tem. Hoje tem tanta coisa. A Biblioteca Virtual Espírita é muito legal. Normalmente, Flávio, antes da palestra é feita uma prece inicial pelo dirigente da reunião. Eu penso que é suficiente. Tá? Porque senão, assim, apaga a luz, fecha os olhos, vamos, aí acende a luz. Então, nosso irmão Flávio agora com a palavra, por favor. Aí você chega, gente, fecha os olhos, vamos de novo entrar em contato com a gente mesmo. Não que seja ruim, claro que não, né? Mas acho que as pessoas, elas abrem os olhos, veem você, elas querem ver você falar. Eu acho que aí capta a atenção dela nos primeiros 3 minutos. Tá? Diga. Então, depende da abordagem. Vocês entenderam o que ele perguntou? Assim, já é interessante no primeiro slide colocar o tema da palestra ou deixar para apresentar isso logo depois da introdução ou na própria introdução, é isso? No começo, né? Sim. Então, depende da estratégia que você vai usar.
Vou pegar de novo o exemplo do perdão, que eu acho que pode ajudar. Então você pode começar a palestra dizendo assim: meus amigos, boa noite, que possamos ter uma noite iluminada de ensino, aprendizagem. Eu queria perguntar para vocês, você já se sentiu segurando uma brasa na mão, querendo atirar em alguém, sem perceber que a brasa estava queimando sua própria mão? Eu não falei o nome do tema. Aí você lança a pergunta. Assim, então, na noite de hoje nós vamos falar sobre o perdão. Então você está, primeiro, antes de apresentar um slide, você pode colocar um slide com alguém segurando a brasa na mão. Segundo slide é o tema da palestra, por exemplo. Tá? Então, mas pode ser que seja um tema em que mais adequado seja colocar logo no início e você já disparar sobre o que vai falar. E aí você começa a introduzir. Perdão e liberdade. Um paralelo, né? A mesma palestra. Você pode fazer a mesma palestra. Eu só acho assim, então, você foi convidado para falar segunda, depois de amanhã, aí na sexta da outra semana. Então, muito perto, às vezes pode não ser legal. Apesar que os públicos a cada dia são bem diferentes. Mas as palestras são gravadas, são transmitidas pela internet, né? Mas não tem problema de fazer a mesma palestra, até é um jeito da gente aperfeiçoar. Olha, então eu fiz hoje, fiz na segunda-feira, eu vou mudar aqui, vou mexer naquele slide, vou mudar esse ritmo aqui. E aí você faz de novo, num outro dia, na mesma casa, aqui ou em outro lugar, não tem problema. Tá? Mas não sugiro fazer, sim, aceitar os convites muito perto com a mesma palestra na mesma casa. Aí acho que pode ficar meio cansativo. Tá? Dúvidas, pessoal? Sobre tema, roteiro, conteúdo. Tudo bem? Ótimo. Diga. Não, individualmente. Individualmente. Eu sugiro que vocês tragam material de anotação, enfim, coisas assim. Tem gente que pode, se quiser, acho que poderia até trazer notebook, né, Wander? Poderia trazer até um notebook, se você quiser já ir digitando ali. Lembra, qual é a proposta? No final dos nossos 3 encontros, você ter uma palestra pronta. Vamos aprender o roteiro, conteúdo, depois forma, slides, e aí fica com a palestra pronta. Tá bom? Traga um material de anotação que é bacana, viu? Tudo bem? Pode. Tem Wi-Fi. A gente tem a rede Wi-Fi aqui. Na verdade, nós vamos fazer essas oficinas na sala lá de baixo. Tá? Hoje, como a gente precisava gravar essa aula, a gente fez aqui. Mas a partir da semana que vem nós vamos fazer lá embaixo, que é mais próximo, uma sala que acomoda melhor a gente mais de perto, inclusive para fazer esse trabalho. Tá bom? Tranquilo? Wander, alguma observação? Quando for de forma, vai ser aqui, porque aí, assim, vai mostrar aqui, entendeu? O que a gente pode fazer, né? Então, né, pessoal, entendeu, né? Coisas assim, a forma, o gesto, o momento. A gente faz palestra assim, ó. O óculos, né? Tira óculos, põe óculos. Né? Tem um monte de coisas para a gente falar, apontar, observar, né? Corrigir, inclusive, aperfeiçoar. O objetivo é aperfeiçoar. Tudo bem?
vai estar disponibilizada no YouTube, no canal de cursos do Kardec. Tá? Foi gravado, todos os slides. Tá. Vamos estudar, vamos pensar sobre isso. Porque é um material restrito ao Kardec, num primeiro momento. Entendeu? As recomendações, eu não acho que difira muito do que a gente recomenda aqui, do que seriam recomendações gerais para qualquer casa espírita. Pode ser que existam casas espíritas que tenham visões diferentes sobre uma palestra e, às vezes, entendeu? Algumas coisas que a gente recomenda aqui pode ser que não recomendem lá. Mas, enfim. Até a questão de vestimenta, por exemplo. Diga. Não, por favor, fale mais alto, eu não estou ouvindo. Então, a gente pensou num esquema e a gente acabou ainda não concluindo pelo número grande de pessoas que vieram se inscrever. A gente queria, assim, depois que vocês tiverem a oficina de roteiro, que vocês vão fazer o roteiro, que vocês vão estudar sobre forma, que vocês vão aprender a fazer os slides, que cada um tivesse, tipo assim, 15 minutos para apresentar para todos que quiserem ouvir e para eu, Wander e a Vânia, e a gente faria algumas observações. Acho que era mais ou menos alguma coisa assim, né? Porque aí, obviamente, a gente poderia falar, olha, cuidado com a postura, olha, cuidado com aquele slide que ficou assim. No departamento de cursos a gente faz isso. Né? A gente tem Maria José, a Sandra participaram, não sei, mais alguém daqui, tá? A gente pode pensar nessa possibilidade aí depois que terminar, tá bom? Aí a gente fala. Tudo bem? Podemos encerrar, pessoal? Vamos lá, primeiro dia da jornada, né? Então vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar? Apesar de já termos lido aí a oração